Olha só, nós, na última aula, a gente estava falando sobre integral dupla, né? E essa integral era calculada com x e y em um retângulo, né? Um retângulo com lados paralelos aos eixos. Era a região D de integração. Aí a gente viu como era. Quem nos dava a dica para calcular isso era o teorema de Fubini, né? Tal. Agora, hoje, nós queremos trabalhar em regiões mais gerais. Então, o assunto do dia é integral dupla em regiões genéricas, né? Vamos dizer, genéricas, pronto. Mais gerais. Pronto. Olha só, eu tinha comentado no final da última aula que isso ia ser baseado em dois tipos de região. Era a região do tipo 1 e a região do tipo 2. Então, vamos lá. Vamos definir aqui, primeiro, a região do tipo 1. Olha só. Então, uma região plana, né? Nós estamos fazendo as regiões no plano XY, né? Uma região plana, que nós vamos chamar de D, é dita de tipo 1, ou do tipo 1, tanto faz, se, vamos lá, D vai ser o conjunto dos pontos XY, vamos lá, conjunto dos pontos XY, tais que, bom, X eu vou colocar entre dois valores fixos. X está entre A e B. E Y vai estar entre duas curvas. Vamos chamar de G1 de X e G2 de X. Vou já desenhar essa região. Essa é a definição da região. Vamos ver aqui, então, como poderia ser. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo bem básico. Poderemos ter aqui A, B. Aqui uma curva, aqui outra curva. Olha só, essa curva de baixo seria a G1 de X. A curva de cima é a Y igual a G2 de X. Então, X está entre A e B. Quer dizer que X vai dessa faixa aqui, de X igual a A até X igual a B. Então, vamos subir aqui. Ó, vai pegar aqui, vai subir até aqui. Aqui no B, vai subindo, bate aqui e vai subindo até aqui. Olha lá, X vai de X igual a A até X igual a B, X está nessa faixa. E o Y está entre essas duas curvas. Os valores de Y estão entre as duas curvas, como dissemos ali. Então, a região não é mais um retângulo, né? Quer dizer, é quase um retângulo, né? Um retângulo meio deformado, né? Claro que a rigor não é retângulo nenhum, né? Você podia dizer, é um retângulo que os lados estão meio tortos, aqueles dois lados de baixo e de cima estão tortos, né? Bom, esses lados verticais não precisam ser do mesmo tamanho, quer dizer, não é retângulo coisa nenhuma, né? Lembra, assim, um pouco de longe o teorema de Fubini, né? Tá? A região do teorema de Fubini, mas é lógico que não é retângulo. Quer dizer, poderia até ser, se a G1 e G2 fossem funções constantes, né? Aí ia coincidir com um retângulo, mas aí é um caso muito particular. Claro? Tudo bem? Olha, então nós vamos ter... vamos desenhar outras possibilidades aqui. É tudo mais ou menos como aquilo, mas poderia, por exemplo, ter uma situação assim, ó. Aqui está X, aqui está Y,
eu poderia ter a curva de cima assim, a curva de baixo assim. Olha só. Espera aí, deixa eu inclinar isso aqui mais um pouco, senão não vai ficar legal o desenho. Pronto. Aí eu vou esticar mais um pouquinho aqui o eixo X. E a outra curva passa aqui. Então, olha só. A região agora vai de x igual a até x igual a b. Aqui x vale A, aqui x vale B. Tá? Essa curva de cima é a G2 de x e a curva de baixo é a G1 de x. Então, eu estou na região que vai de x igual a A até x igual a B. Vai desse ponto até aquele lá. E está entre as duas curvas. Então, estaria aqui. Tá? Para que isso é só uma variação dessa situação, né? Intrinsecamente não é diferente, continua com a mesma definição, né? Agora, o formato aqui, pode juntar, pode não juntar, né? Pode juntar dos dois lados, poderia ter juntado de um lado, mas não do outro, né? Qualquer coisa desse tipo, ó. Um último desenhozinho aqui. Digamos, está aqui o eixo Y, para cá o eixo X. Podíamos ter uma curva assim, a outra curva assim. Olha lá. Eu diria, aqui é A, e B vai ser aqui, ó. Aqui, B. Olha lá. Então, a região poderia ser aqui. É claro? Todas elas estão se encaixando nessa condição. São todas muito parecidas, né? São variações em torno de um mesmo tema, vamos falar assim. Tá? Ok? Bom, e aí nós vamos ter a propriedade. Como é que eu calculo uma integral dupla quando a região de integração, né, essa região onde x e y passeiam, for algo do tipo 1? Então, peraí, seria assim. Se D é do tipo 1, né? Se D é alguma coisa como essa, né? Algo que se enquadre nessa definição aqui, né? Então, a integral sobre D vai ser igual vai ser igual. Integral sobre D de uma certa função, né? A gente integra alguma coisa, né? Alguma função. Então, a integral dupla sobre D pode ser o volume de um sólido, né? Construído aqui por acima do plano XY, né? Pode ser uma probabilidade, pode ser um indicador financeiro, aquela conversa. Vai ser calculada por meio de duas integrais iteradas. As integrais duplas são sempre calculadas por meio de integrais iteradas, que é aquela onde você integra, faz duas vezes uma integral simples, né? Integral definida simples. Então, assim, a mais externa vai seguir a variação de x, de A até B. A mais interna vai seguir a variação de y. Então, aqui vai aparecer variável. Vai de G1 de x até G2 de x. E aí você integra a função duas vezes. A mais interna é a dy, né? Vê que aqui é a variação de y, então essa é a integral dy. E a mais externa, na variação de x, é uma integral dx. Pronto, está aqui. É isso. São essas as duas integrazinhas que você vai fazer para obter a integral dupla. Nesse caso, quando a região é do tipo 1. Ficou clara a ideia? Bom, quem quiser, tira um print, que aí resume tudo, né? E tudo de tipo 1
Daqui a pouco a gente vê a do tipo 2. E vamos fazer uns exemplozinhos, né? Posso apagar? Vou apagar, hein? Alguma pergunta até aí? Não? Professor, eu não entendi a... Não apaga a função não, por favor. Tá. Eu não entendi a integral com os limites sendo as próprias funções. Isso é um teorema, tá? Nós não vamos demonstrar esse teorema. Se a gente tiver tempo, que esse curso é meio apertado de tempo, tá? E a gente ainda tem um bocado de coisa aí pela frente para olhar, tá? Se a gente tiver tempo, mais lá na frente, eu vou dar uma explicação disso aqui. Mas não é uma explicação curta, é uma explicação que vai nos tomar um bom tempo, tá? Não digo que tome uma aula, mas vai tomar a maior parte de uma aula, tá? Só para ter uma visão geométrica de que realmente a integral dupla é dada por isso. A visão geométrica que a gente pode dar é mostrar, eu tinha partido que isso aqui era aquela soma que dava o volume de um sólido, né? Que a gente olhava para ele como tal pacote de macarrão, lembra dele? Infinitos prismazinhos contidos dentro do sólido, a soma de todos os volumes dos infinitos prismazinhos dava o volume do sólido. Tem uma maneira intuitiva da gente verificar que isso aqui também é o volume do sólido, por isso é que são iguais, tá? Gente, vamos ver o nosso tempo, como é que dá? Se der, fica mais para frente. Eu vou dar uma avaliada geral do tempo que nós dispomos e do que ainda falta ser dado. Se der nessa semana mesmo, quer dizer, semana que vem, né? Eu encaixo isso, essa demonstração, que não vai ser uma demonstração algébrica, matemática, mas vai ser uma visualização, que isso aqui também é um volume do mesmo sólido. Então, se isso é o volume do sólido e isso aqui também é o volume do sólido, as coisas são iguais. Só que aqui é muito mais fácil de calcular, porque aqui você faz duas integrais. Aqui é o limite da soma de n volumes, de n prismas encaixados dentro do sólido. Calcular isso aqui na mão é uma loucura, tá? Aqui é fácil de calcular, é só duas integraizinhas. Eu vou tentar achar um tempo para a gente ver uma justificativa de que isso aqui também é o volume, tá? Mas hoje não. Hoje eu fico apenas dizendo isso para vocês, tá? Isso é um volume. Vamos entender como isso funciona. Amando o tempo, eu faço isso para vocês. Eu vou calcular o tempo que nós temos, porque isso toma tempo, tá? Não, tudo bem, não precisa demonstrar. É que para mim não faz sentido se g de x, g1 de x é uma função, então o limite seria uma função. Aí você estaria botando uma função, substituindo a variável com uma outra função. Então, acho que talvez fique mais claro com o exemplo. Não precisa demonstrar, eu acredito no seu teorema. Isso está falando deve ser verdade. Mas isso não ficou claro, assim, para mim, o g de x sendo limite, entendeu? Eu vou tentar fazer... O problema é o tempo, tá? Eu vou tentar encaixar, né? A demonstração não seria exatamente uma demonstração algébrica, seria só uma visualização de que isso aqui também é um volume, tá? Desse mesmo sólido. Mas aí a gente tem que fazer um desenho grande aqui e analisar cuidadosamente esse desenho. Porque isso aqui é uma área. Isso aqui é uma área entre duas curvas. Mas aqui é uma função de duas variáveis. Aí a área do que isso é, né? Se a gente enxergar do que é isso, por que isso aqui é uma área, depois fica mais fácil enxergar que isso tudo é um volume, tá? Vamos ver, eu vou tentar encaixar isso. É interessante ter essa visão, tá? Porque aí fica tudo fazendo sentido. Eu vou tentar encaixar isso, tá? Na semana que vem. O próximo problema é tempo aqui, tá? Mas eu vou dar um jeito de encaixar isso. E vocês vão ficar mais... Vão perceber que realmente dá no mesmo. Isso ou isso produzem o mesmo resultado, que é um volume do sólido original, tá?
a coisa é integrada duas vezes. Uma integralzinha definida, umazinha só, é uma área. Aí você diz, pô, mas que área maluca é essa aqui? Isso aqui é uma área. A gente vai enxergar essa área num desenho grandão aqui do sólido. Essa área é uma área que aparece dentro do sólido, num corte que a gente faz nele. Tá? Aparece isso aqui como área. Aí, quando integra de novo, você obtém o volume. Tem um jogo ali. Vamos mais para frente, vamos ver os exemplos, vai ficar mais razoável fazendo os exemplos. Depois, lá na frente, eu vou tentar encaixar em algum momento, né? Vou ver se consigo encaixar essa semana que vem, uma visualização, né? Que aí fica razoável. Quando na hora que você enxerga, assim, geometricamente, do ponto de vista intuitivo, que isso aqui também é o mesmo volume que esse, aí tudo faz sentido, tá? Bom, vamos em frente agora. Peço assim, um pouco de paciência a você de lidar um pouco com essa coisa. Puxa, mas esquisito isso aqui, seu volume, eu sei integral, né? Mas é. A gente vai fazer uns exemplos agora para a gente se familiarizar. Olha o trava-língua aí. Para a gente se familiarizar com essa expressão, e depois com a do tipo 2, que aí, depois da gente estar mais familiarizado com essas contas, fica mais fácil a visualização, tá? Porque aí a gente já está com mais intimidade, vamos dizer assim, com essas contas. Vamos lá, exemplo. Mais alguma pergunta aí, gente? Então, exemplo. Olha só, cadê? Eu tinha separado alguns aqui. Olha, eu vou botar aqui uma região. Que vai ser a nossa região de tipo 1. Ó, aqui 1, menos 1, 1, 2. Vamos pegar aqui esses pontos aqui, para a gente traçar umas curvas aqui. Ih, ficou torto. Não pode ficar... Torto sempre fica, né? Só não pode ficar torto demais, né? Senão fica horrível. Pronto, está mais ou menos. Tem aqui um ponto, tem aqui um ponto, tem aqui um ponto. Aqui é 1 também. Aqui é 1, aqui é menos 1. Então, olha só, eu vou passar uma parábolazinha. Aqui é 2. Passar uma parábolazinha por aqui. Foi. Ela continua para cá. Pronto. Essa é a parábola y igual a 2x2. Cortou? Quase, hein? Baixar aqui 1 milímetro. Pronto. 2x2. Aquela parábola. Agora vai ter uma outra parábola aqui dentro. Passa aqui. Aqui. Continua. Essa daqui é a y igual a x2 mais 1. Eu já botei o desenho aí, todo mundo sabe desenhar parábola, né? É uma curva fácil de desenhar, é só ver que elas vão ter concavidade para cima, você pode achar o vértice de cada uma delas, achar dois, 3 pontos, eu já coloquei aí as interseções, mas todo mundo também sabe achar as interseções. Então, fazer esse desenho é muito fácil, não precisamos nos preocupar com isso agora, né? Já coloquei ele aqui. As curvas continuam para lá. Pronto. A região D vai ser essa região aqui, entre essas duas parábolas. D, aqui. Tá? Então, o que a gente quer é calcular uma integral dupla. Qual a integral dupla? Integral dupla sobre a região D, da função 2x mais y. Ou seja, se esse gráfico passa aqui por cima do plano XY, haveria um volume, né, que vai da região D até essa superfície aqui.
não sei se vocês sabem, mas o gráfico disso é um plano, é uma superfície plana. Tem uma superfície plana passando aqui em cima, que é o gráfico dessa função, da função z igual a 2x mais y, e aí dá um volume que sai dessa base e vai até a superfície que tem, né, a superfície z, né, igual a f de xy, que é igual a 2x mais y. Né? Se a gente imaginar que daqui desse ponto sai o eixo z vai assim em direção a vocês. Tá? Bota o eixo z aqui, para cá, né? Aí aqui tem o gráfico de z igual a f de xy. No caso, aquilo ali dá como gráfico um plano. E serviria de limite superior para um sólido construído acima dessa região. Né? Aí a gente fica naquela interpretação de que a integral dupla pode ser interpretada como um volume. Naqueles exercícios que eu deixei lá para vocês do TAM e os outros que eu vou deixar hoje, tem vários desenhos feitos lá, onde você vê o sólido, né? E a integral que você calcula seria o volume daquele sólido. Né? Bom, vamos ver. Olha só, a região é do tipo 1. Oi, diga. Desculpa, tem como você falar de novo por que é 2x mais y? Eu fiquei confuso quando você achou isso. Olha, existe um estudo, né, de geometria analítica, né, vou dizer assim, é dado em aula no curso de cálculo também, que essas equações assim do tipo z igual a x mais by são equações de planos. Se você desenhar o gráfico na E3, dá um plano. Quando você está isso aqui, quer ver? Quando você está no caso bidimensional, você está no plano XY, você tem a equação y igual a x mais b. Você sabe que isso é a equação de uma reta, não sabe? A situação análoga, no R3, você tem 3 eixos x, y, z. Se você tiver a equação z igual a ax mais by, eu esqueci ali, mais c, né? A equação completa levaria um mais c. Aí, essa função tem como gráfico no espaço tridimensional, ela tem como gráfico um plano. O plano pode estar assim, 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 sei lá, mas sempre um plano passando por aí, em algum lugar. Tá? Agora, isso é um fato geométrico que pode ser explicado, mas a gente não tem como explicar isso aqui na nossa aula, não porque seja complicado, mas é que a gente não tem tempo para isso. Tá? Isso aqui poderia ter sido explicado, se eles tivessem tempo lá, não sei se eles tinham, na matemática 1, né? Que é quando vocês veem essas funções de duas variáveis. Está vendo? Aqui é uma função de duas variáveis. Podia ser assim, z igual a 2x mais 3y menos 1. Pronto. Ó, isso é algo ax mais by mais c. Isso, o gráfico dessa função é um plano. Se você botar lá num aplicativozinho daqueles, vai sair uma coisa plana no desenho. Tá? Da mesma Eu acho forma. que a questão Só era de onde saiu esse 2x mais y. Ele foi dado pela questão? É isso? Tá. Isso foi dado. Era de algum problema. Podia ser, por exemplo, isso aqui podia ser o cálculo de algum indicador financeiro, econômico, podia ser uma probabilidade. Isso vem de um problema prático. Eu estou aqui imaginando, tem um problema e nesse problema precisa calcular essa integral. Aí a gente está vendo aqui como é que calcula a tal da integral, né? Só isso. Então, para nós, isso aqui a função vai ser sempre dada, porque essa função vem das aplicações. Lá na estatística, você vai ter, eles vão falar lá, nesse problema aqui, a função densidade de probabilidade é tal. Naquele outro problema lá, a função densidade de probabilidade já é aquela outra. Eles vão discutir essas coisas com vocês lá, né? Devem discutir no curso de estatística. Tá? Num curso de econometria, poderia ser dada aqui uma função que ia te permitir calcular algum indicador econômico. E por aí vai. Tá? Para nós aqui, essa função é dada.
Eu tenho uma função, eu quero saber como é que calcula, né? Que esse é o foco desse curso, é como é que calcula esses negócios, tá? Então, ela cai de paraquedas aqui para a gente, tá? Respondeu sua pergunta? Sim ou não? Sim, eu pensei que a gente tivesse que calcular esse 2x mais y, mas agora que você falou que tá dado. As funções a serem integradas vão ser dadas para a gente, tá? A menos, no máximo, num problema que vai ter um desenho, mas vocês vão ver esse probleminha aparecer. Mas ela também vai estar dada no desenho. Pode não aparecer assim, mas pode aparecer dada no desenho. Ela tem que ser dada para nós aqui, porque a gente não está discutindo as origens dessas funções. A gente está discutindo como calcula esse negócio. Tá? E aí, depois, nos cursos específicos, surgem essas funções e vão ter significado lá. Aí lá vocês já vão saber calcular a integral e tudo bem, tá? Essa é a organização do curso de vocês. Meu papel aqui, eu fui chamado para ensinar para vocês como calcula esses negócios, tá? É isso que os caras querem, né? Então, eu vim lá da matemática, eu sou lá do fundão, né? Hoje em dia, estamos todos em casa, né? Porque é remoto, mas eu sou lá do fundão, né? E eu, às vezes, vou lá na economia, já fazia um tempo que eu não ia por lá, mas, às vezes, eu vou lá na economia e dou uns cursos lá a pedido das pessoas de lá. Ó, a gente precisa que ensine isso, isso e isso. Tá bom, estou ensinando. Tá? Olha lá, vamos fazer. A sua pergunta é válida, tem sentido. Tá? Olha só. Aqui, deixa eu frisar bem. Essa daqui é a lá de dentro, tá? É esta. Tá? E essa daqui é a de fora, né? Meio confuso aí, né? Bom, podia ter prolongado. Dá para entender, né? Tá bom. Olha lá. É uma região do tipo 1? É. Você vê que tem x. É como essa aqui, né? Você tem x entre A e B, entre menos 1 e 1, e o y entre duas curvas. Então, olha só. X entre A e B. X de menos 1 até 1. Y entre duas curvas. Y, a curva de baixo é a 2x ao quadrado. A curva de cima é a x ao quadrado mais 1. 2x mais y dy dx. O que eu fiz foi aplicar essa propriedade. Foi isso. Tá? Olha só. Bom, vou precisar apagar, tá? Porque precisamos de espaço para fazer as contas. Olha lá. Escolhi aqui. Esse aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Olha lá. Isso aqui, continuando aqui embaixo. Vamos lá. Vamos fazer a integral de dentro, né? Separadamente. Integral de 2x2 a x2 mais 1. Tá? De 2x mais y dy. Tá? Como é que faz isso? Estou integrando com relação a y, considero x constante, 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 constante. Então, a integral aqui da constante 2x vai dar 2x vezes a variável y. Mais integral de y dy. y2 sobre 2. Essa é a antiderivada. Isso vai ser calculado de 2x2 até x2 mais 1. Vai dar conta aí, né? Está vendo lá?
F zona de B. Vamos lá. 2x que multiplica x2 mais 1. Aqui faltou mais, né? Olha aqui. 2xy mais y2 sobre 2, né? É claro? Comiu mais ali. Mas olha só. Mais, estou fazendo f de x2 mais 1. Mais x2 mais 1 ao quadrado sobre 2. Caramba! Essa é a f-zona disso aqui. Agora, tem que fazer menos a f-zona disto. Essa fica menor um pouco, né? Porque aí, repara, a variável é y, né? Então, o 2x2 vai entrar aqui no lugar do y, no lugar do y. Quando ele entrar aqui, vai ficar 2x vezes 2x2. Vou botar já o resultado aqui, por causa do espaço. 4x ao cubo. Não é? Aqui, quando ele entrar aqui. Quando ele entrar aqui, vai dar mais, ó, isso aqui é o quadrado da 4x à quarta, né? Sobre 2, vai dar 2x à quarta. Pronto. Aí. Agora tem que fazer essa conta toda. Na verdade, a gente nem precisa gastar esse tempo enorme fazendo a conta, né? Vamos lá. Vamos botar a conta aqui, pelo menos essa. Não vou fazer tudo até o final, mas aqui, ó, aqui dá 2x3 mais 2x mais x2 mais 1 ao quadrado é aquele produto notável, né? x4 mais 2x2 mais 1 quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 2, menos aquele termo lá, menos 4x3, menos 2x à quarta. Pronto. Vamos tentar resumir esse negócio aqui. Ó, aqui tem x4 sobre 2, menos 2x4. Ó, ficaria aqui, x4 sobre 2, menos 2x4. Juntando tudo que tem x4. Tem um aqui e tem outro lá. Né? Essa conta aqui, se a gente fizer, vai ficar x4 menos 4x4 sobre 2. Vê se essa conta não vai dar isso aqui, ó. Menos 3x4 sobre 2, tá certo? É esse x4 sobre 2, menos 2x4. Pronto, x4 já foi. 2x3 menos 4x3, menos 2x3. Ó, x2, tem 2x2 sobre 2, mais x2. Cruzes, né? Mais 2x, mais 1 sobre 2, mais meio. Pronto, esse é o resultado. Essa deu conta, né? Tudo bem aí? Eu fiz a integral mais interna. Ela dá esse resultado. Tá? Tudo bem? Posso abrir espaço para continuar? Eu vou pegar esse resultado aqui e colocar aqui. Olha. Nem sempre vai dar essas contas todas, tá? Essa que era meio cheia de contas mesmo. Ó. Deixa o resultado aqui embaixo, que ele vai entrar ali. Aí eu posso chegar aqui e dizer, então... Olha lá. Essa integral, a integral de 2x mais y dA, vai ser a integral de menos 1 até 1 desse bicho aqui. Olha lá. O que é esse bicho? Deixa eu trocar a canetinha.
Olha lá. Esse troço todo. Vamos lá. Menos 3x² sobre 2. Menos 2x². Mais x². Mais 2x. Mais meio. A integral é grande, mas é muito fácil, né? Uma integral dx, de polinômio. É só integrando, né? x² sobre 5, x² sobre 4, x3 sobre 3, x2 sobre 2, x de menos 1 até 1. Aí eu boto aqui, bolinhas, né? Etc. Né? Tá claro? A conta agora é fácil, é uma conta simples, é uma integral simples, de menos 1 até 1, de um polinômiozinho em x, né? dx. Então, ficou fácil, tá? Ok? Entendido essa? Vamos ver mais um exemplo aqui. Menos trabalhoso, né? Vamos ver. Cadê? Ó, vou colocar um bem mais simplesinho agora. Exemplo. Vou colocar aqui. Ó, Professor, oi. tipo, no caso a gente vai usar a integral do porque ele está pedindo o volume? Pode ser um volume, né? Pode ser, lembra, se a função tem um gráfico todo acima do plano xy, né? Se essa função aqui, nesse caso eu não garanto que essa função vai estar toda acima do xy, né? Porque aqui vai ter partes onde ela fica negativa. Por exemplo, nesse ponto aqui, não. Nesse ponto aqui ela dá zero, ela chega a dar zero, mas negativa ela não vai ficar. Não sei se por aqui 2x mais y vai cortar ali na reta y menos 2x. Possivelmente. Vai ter pontos aqui onde ela... Pode ter pontos aqui onde ela fique negativa, tá? Por aqui, assim. Então, não é garantido que essa função, esse gráfico está todo acima do xx. Ele corta o plano xy numa reta y igual a menos 2x. Uma reta que passa aqui, assim. Vai ter pontos aqui onde ela dá negativo, pontos aqui, vai ter sim. Vai ter uma regiãozinha onde ela fica negativa, então isso não vai ser um volume. Mas como é que foi mesmo a tua pergunta? Diga. É porque eu fiquei tipo, um pouquinho confusa. Se você desse esse desenho pra gente, pedisse pra gente calcular a área desse desenho. Calcular essa área, aí É, é um problema básico de integral simples, né? aí não precisaria usar dupla, né? Oi? Aí não precisaria. A área só, essa área ali, né? Ali, área de D. É um problema daqueles primeiros de integral de função de uma variável. Ó, é a integral de menos 1 até 1 do quê? Da curva de cima menos a curva de baixo. Lembra? Isso é a área. Entre duas curvas. Lembra? Professor, nesse caso, a curva de cima não seria x² mais 1? E a curva de baixo, 2x²? É porque está escrito em cima, e aí eu vi a leitura que está em cima como se fosse a curva de cima. Não é, ao contrário, exatamente, você tem toda a razão. Olha só, é que estava mais alto essa aqui, eu achei que ela era de cima. Que bobagem, né? x2 mais 1 menos 2x2. Pronto. Não, eu também me confundo muito com isso. Inclusive, quando a gente estava fazendo em cima a integral dupla, em cima ali, ó, a primeira forma que eu desenho no quadro, para definir quem era dx, dy, eu não visualizei, assim, qual que estava interna, qual que estava externa. Eu me confundo nisso Para também. montar a integral, para montar isso aqui, Isso. vamos Qual fazer... que é o dx? Qual que é o dy? Assim? Olha, o x é fácil, né? Que ele veio daqui até aqui, né? O desenho está nessa faixa. Então, o x vai de menos 1 até 1. O y varia da curva de baixo até a curva de cima. Tá? Então,
da curva de baixo até a curva de cima. Era a propriedade que eu tinha escrito aqui. Como calcular uma integral dupla numa região do tipo 1? X de A até B, y variando da curva mais abaixo até a curva mais acima. Era assim. Agora ficou mais claro. Obrigada. Nada. Vamos ver mais exemplos? Que as coisas vão ficando claras à medida que a gente vê exemplos. Vamos ver. Cadê? Deixa eu fazer um desenho aqui. Olha, eu vou botar um desenho bem simples agora, hein? Aqui está a reta y igual a x, e aqui está a parábola y igual a x ao quadrado. Tá? Um desenho bem básico. Né? Duas curvas bem conhecidas, né? Essa parábola manjadésima. E essa retinha, né, também manjadésima, a reta y igual a x, né, ela passa aqui fazendo 45 graus, né? Ela divide o primeiro quadrante em dois ângulos iguais, né? Ela é a bissetriz aqui do primeiro quadrante. Essa reta. Então, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Essa coisinha aqui é a região D. Vou botar aqui D. Pronto. Essa coisinha vermelhinha, essa trepinha vermelhinha aí. Tá? Vou tentar frisar bem. Pronto. Bem. Então, vamos ver uma integral qualquer, simples também, para a gente não ficar de muita história, fazendo muita conta. Podíamos ter, ó, integral de xy sobre d. Queremos calcular essa integral. 1 minuto para vocês montarem a integral. Primeiro precisa igualar as duas funções, né? Para achar o limite. Exatamente. Esse aqui está óbvio, né? No zero, mas tem um outro aqui na frente que vai precisar achar. Mas também é fácil, é uma continha à toa, né? Um ponto aqui. Né? Vamos precisar achar esse carinha aí. Quanto dá aqui? 1, né? Você vê direto, ó, se você botar x igual a 1 na parábola, dá y igual a 1. Se você botar x igual a 1 na reta, dá y igual a 1. Então, aqui é 1, porque é o ponto que dá os dois com a mesma altura, né? Tanto a parábola quanto a reta vão ter altura 1 também, né? Então, às vezes, você resolve essas coisas sem fazer conta. Você arrisca, vamos ver, 1. Aí bota 1 aqui, bota 1 lá, deu igual, acabou. Né? E aqui, obviamente, aqui é 0, né? Então, vamos lá. Monta aí essa integral. Região, obviamente, do tipo 1, né? Eu posso encaixar x nessa faixa, de 0 até 1, né? Todos os pontos aqui tem um x que vai de 0 até 1. E em todos os pontos, o y está situado entre essas duas curvas, né? O valor de y está situado entre as duas curvas. Então, região tipo 1. Vamos montar aqui. A integral mais externa é a de x, variação numérica de x. É de quanto a quanto? Está aqui, né? De 0 a 1. A integral mais interna vai ser a variação de y. Y varia da curva de baixo para a curva de cima, né? Da curva de baixo para a curva de cima. Olha lá.
Na curva de baixo, y vale x ao quadrado. Na curva de cima, y é igual a x. Pronto. Acabou. Função, qual era a função? Está aqui, xy. dy, variação de y, variação de x, dx. Pronto. Tá aí. Calcula. Ó, vamos fazer a mais interna. Aqui em cima, pronto. A integral de x ao quadrado até x de xy dy. dy, a variável é y, x é somente uma constante, né? Constante, constante, constante. Então, a primitiva, né, a antiderivada de constante vezes y, vai ser constante vezes y2 sobre 2. Né? De x2 até x. Claro? F zona de x menos F zona de x ao quadrado. A variável é y. Então, esse x vai substituir aqui no y, depois o x ao quadrado também. Quando substituir o x, vai ficar x2 vezes x, né? X ao cubo sobre 2, não é isso? Menos, agora substitui o x ao quadrado aqui. Vai dar y ao quadrado, quando entra o x ao quadrado, vai dar x à quarta. Vezes x, vai dar x à quinta sobre 2. Pronto. Essa é a integral mais externa. É só substituir o valor dela aqui. Está vendo lá? Ó. Então, a integral dupla sobre d de xy dA vai ser igual. Integral de 0 a 1 disso aqui. x3 sobre 2 menos x5 sobre 2. Podia até passar esse meio para fora, né? Se quiser. Ó, pode botar meio aqui. Nem era importante passar esse meio, mas já fica menorzinho. x3 menos x à quinta dx. Pronto. Agora ficou uma integral para lá de fácil, né? Vamos ver. Meio. Antiderivada. X à quarta sobre 4 menos x à quinta sobre 5. De 0 a 1. É só fazer f de 1 menos f de 0. F de 0 vai dar 0. É só o f de 1 que entra aí. Vai dar meio, que multiplica 1/4 menos 1/5. 1 sobre 40, né? A minha conta dá 1 sobre 40, isso tudo. É isso mesmo? 1/4 menos 1/5 vai dar 1 sobre 20, 1/20. Né? Vezes meio, 1 sobre 40. 1/40. Né?
Tá? Tranquilo aí? Professor, quando você achou x ao cubo sobre 2 menos x elevado a 5 sobre 2, você não pode, tipo, fazer essa operação? Subtrair isso aqui? É, Não, não tem como, porque os expoentes são diferentes. Não posso fazer nada aqui. Porque são expoentes diferentes. Se fosse, sei lá, ao cubo, né? Mesmo que fosse, sei lá, qualquer coisa diferente aqui, se fosse, digamos, 5, aí eu posso operar, né? Que é x3, x3. Mas era x13 e x à quinta, né? Aí não tem conta. Professor, Oi, diga. eu acho que tem um numerador ali que tá errado. É x a sexta sobre 6, não é? Ali embaixo, na segunda linha. Aqui? É, no final. No final. Aqui, Final. sim, claro. Que bobagem, né? Integral de x3, x a 4 sobre 4. Integral de x5, oh, meu Deus, x a 6 sobre 6. Obrigado. Aí Imagina. aqui vai dar um sexto, aí já mudou tudo, né? Aí vai dar um resultado totalmente diferente, né? Que vai ficar 2 sobre 24 sobre 12. 1 sobre 24. 1 sobre 24, é isso mesmo. Pronto, deu bem maior agora, né? Um pouco maior. Tá? Aqui tinha um erro erradíssimo, né? Absurdo, né? Tá. Ok? Obrigado. Tudo bem aí, pessoal? Tá? Tá encaixando? Ó, vamos ver mais um exemplozinho. Deixa eu ver. Algum exemplo aqui. Rápido, curto, assim, sem muita confusão. Posso pagar aqui? Essa seria um volume mesmo, que esse gráfico aqui está todo acima do plano XY, naquela região, na região de integração. Aí daria um volumezinho mesmo. Mas é um desenho ruim de fazer, mas daria. Ó, vamos ver outro exemplo aqui. Seria... agora eu vou fazer assim. Eu vou dar a integral e vou pedir para você não só calcular a integral, mas como também desenhar a região de integração. Já vou dar a integral pronta aqui. Opa! De 0 até 4, de 0 a raiz de x. Olha, vou botar uma função bem pequenininha, para não ter milhões de contas, né? X, pronto. Menor que isso, impossível. Função x. dA. Menor seria uma função constante, né? 3, pronto. Né? Mas é bom assim, pronto. Olha lá. Então, repara... espera aí. Aí não é dA, né? Aí eu estou dando os limites de integração, eu estou dando já a integral iterada, né? dy dx. Tá? Aqui é a variação de y, aqui é a variação de x. Tá? Então, está aqui uma integral iterada que representa alguma integral dupla. Então, eu queria duas coisas. Qual é a região de integração que deu origem a essa integral? Né? Isso aqui é o cálculo de uma certa integral dupla, né? Integral sobre d de x dA. Né? Isso aqui é o cálculo dessa integral. Quem é o D, no caso? Né? Qual é essa região de integração? Depois de achar o D, pega isso aqui e calcula, vê quanto dá. Mas eu queria, a partir daqui, chegar no D. Né? Isso é o cálculo de uma certa integral dupla. Agora, qual é a região?
Você vai montar o desenho, né? Essa é a variação de x, essa é a variação de y. Então, não é difícil montar. Está saindo aí uma região? Ó, a primeira coisa que você pode reparar, x está de 0 até 4. Então, a região vai daqui até aqui. A região está nessa faixa, daqui até aqui. Alguma coisa por aqui. Y vai de y igual a 0 até y igual a raiz de x. Então, monta isso aí. Qual é o gráfico de y igual a 0? Y igual a 0 é o eixo x, né? Essa é a curva que corresponde à equação y igual a 0. É no eixo x que todos os pontos vão ter y igual a 0. Então, quando eu falo aqui, a região vai de y igual a 0 até aqui, é uma região que começa no eixo x e vai subindo até aquela curva lá. E que curva é aquela lá? Qual o gráfico de y igual a raiz de x? Se eu perguntasse para vocês, y igual a x2, todo mundo conhece esse gráfico, não conhece? Y igual a x2 é aquela parábola manjada, né? Que vem aqui, passa aqui na origem, sobe. Né? É um negócio mais ou menos assim, né? Tá? Agora, se eu perguntasse para vocês, e o que é a curva x igual a y2? Que curva é essa? É a parábola deitada, assim, para a direita. Exatamente. Deitada sobre o eixo y. É essencialmente a mesma equação, né? Só que trocou o x por y, né? Então, agora é aquela mesma parábola, só que deitada, né? Porque aqui o x está fazendo o papel que o y fazia aqui, né? Então, aqui o eixo de simetria era o eixo y. Aqui, o eixo de simetria é o eixo x, né? Aqui era o y. Mas é a mesma curva, exatamente a mesma. Ela só deitou, né? Girou 90 graus. Né? Tá? Agora, observa. X igual a y2, eu posso dizer que y é igual a mais ou menos raiz de x. Né? Quer dizer que essa curva aqui pode ser escrita como x igual a y2 ou pode ser escrita dessa forma. Agora, aqui tem duas expressões, tem a mais e tem a menos. Faz sentido? Faz. Porque, ó,
essa parte de cima da parábola é a parte onde os y são positivos. Então, esse aqui é o y igual a raiz de x. Já a parte de baixo é o y igual a menos raiz de x. Viu lá? Então, parábola, mesma parábola em outra posição. E essa mesma parábola, ela tem esses dois pedaços. Essa quebra, quando vai para y, quando eu boto y igual, dá dois pedaços. No nosso caso, olha lá, a gente tinha y igual a raiz de x, ou seja, a gente tinha esse treco aqui. Vê? Olha lá. Então, y de y igual a zero, ou seja, do eixo x, até y igual a raiz de x, até esse ramo da parábola, esse arco da parábola. De x igual a zero até x igual a 4. A região está nessa faixa, que vai de x igual a zero até x igual a 4, e entre essas duas curvas, a curva y igual a zero e a curva y igual a raiz de x. Então, eita, falhando. A região é essa aqui. Ela é. Viu lá? Esse é o tal do D que aparece ali. Viu? Em alguns problemas, a coisa começa aqui. Às vezes você precisa descobrir a região de integração. Tem que fazer essa sacada, né? Tá? E o cálculo? O cálculo é rápido. Agora, acho que vocês fazem esse cálculo num instante, hein? Termina aí, vai. Então, olha lá. Integral mais interna. De 0 a raiz de x, dy. A variável é y. Isso aqui é uma constante. X é uma constante. Então, a integral de uma constante. A antiderivada é a constante vezes o y, xy. Onde y varia de 0 a raiz de x. Então, isso vai dar f de raiz de x menos f de 0. Vai dar x raiz de x. Tá certo? Agora, para terminar, eu vou trazer esse x raiz de x aqui para dentro. Né? A integral dupla, falhando aqui. A integral dupla, né? De x dA, que é isso aqui, vai ser a integral de 0 a 4 de x raiz de x dx, que é uma integral muito fácil, né? Como é que faz? Só multiplicar ali, né? Integral de 0 a 4, aqui de x vezes x elevado a meio. Então, isso é x elevado a 1 mais meio, 3 meios, dx. Pronto. Aí ficou fácil, né? Bota aqui reticências. Tá? Entendido aí? Tudo bem aí? Alguma pergunta?
Não? Posso apagar para a gente passar para a região do tipo 2? Vou tirar tudo logo, tá? Vamos usar esse quadro inteiro. Prontinho. Vamos lá. Então, definição. Mesma coisa. Agora, é uma região plana. É dita do tipo 2, se uma região plana, opa, espera aí, região plana D. Ai, ai. É dita do tipo 2, se, dois pontos. Vamos lá. O que é a região do tipo 2? É a região assim. D é o conjunto dos pontos x, y, onde? Agora, quem está entre dois valores fixos é o y. Vamos dizer que y está entre C e D. E o x é que vai variar entre duas curvas. Então, vamos chamar aqui de H1 de x. Não, perdão. X é uma função de y. H1 de y menor ou igual que x, menor ou igual que H2 de y. Pronto. Tá aí. Essa é a região do tipo D. Vamos fazer um desenho para ela. Esse está fraquinho. Olha aqui. Vamos imaginar aqui. Agora, é assim. C, D. A região está entre y igual a C e y igual a D. A região está nessa faixa aqui. Podia vir para cá também. Nessa faixa. Região, todos os pontos da região têm um y entre esses dois valores numéricos. A região está por aqui. E a gente vai amarrar usando duas curvas dadas como x igual a f de y. Por exemplo, essa aqui podia ser x igual a h2 de y. E essa daqui seria x igual a h1 de y. A região, então, estaria aqui. Aqui é a região D. Essa é a região do tipo 2. Vamos fazer mais desenhos de tipo 2. Fazer mais um desenho. Podia ter uma certa variação e tal, mas seria sempre essa lógica daqui. Então, vamos imaginar aqui assim. Puxar mais para lá. Olha só. C, D. Y está variando nessa faixa. Então, digamos, a região começava aqui.
Olha lá. Mesma coisa, né? Está na faixa onde y vai de C até D, está nessa faixa. Está vendo? E o x está entre duas curvas. Vamos dar nome para as curvas. Aqui é a curva x igual a H2 de y. E aqui é a curva x igual a H1 de y. Pronto. Está aí a região. Olha aqui. Viu lá? Vou botar o nomezinho dela aqui. D. Mesma coisa, né? Tá? Então, qual é a lógica? Como é que vai calcular uma integral dupla cuja região de integração seja como foi esse jeitão daí? Então, vamos lá. Vamos ter uma propriedade, um teorema, né, que é análogo àquele que a gente fez antes. Se eu quero calcular uma integral dupla sobre uma região do tipo 2, olha lá. Então, a integral dupla sobre D de uma função aí qualquer, de duas variáveis. A integral dupla vai ser igual. Olha só. Aí eu faço a variação de y, de C até D, depois a variação de x, que vai de H1 de y até H2 de y. Esse 1 aqui ficou meio esquisito, vamos deixá-lo mais claro, H1. E aqui, H2. Da f de xy. Aqui é a variação de x. Então, a mais interna é dx. Aqui é a variação de y, a mais externa é dy. Viu? É bastante parecido com o tipo 1, né? Só que no tipo 1, a mais externa é a variação de x, e a mais interna a variação de y. Lá no tipo 1, a integral é dy dx. Aqui é o contrário, dx dy. Viu? Vamos fazer um exemplo? Uma coisa curiosa é que tem algumas regiões que você descreve tanto como do tipo 1 como do tipo 2. Tem regiões que se enquadram nos dois casos. Outras não, tá? Vamos botar uma regiãozinha aqui. Bom, tá aí o resumo. Quem quiser tirar print, tá aí. Tá? Posso apagar? Professor, teria como você repetir a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2? Porque eu fiquei um pouco na dúvida, porque você falou que inverte ali o dx e o dy. A do tipo 1 foi aquela que a gente fez antes. Deixa eu apertar aqui, vai caber aqui. Ó, D do tipo 1. É aquilo que a gente fez antes. F de x, y, dA vai ser integral de A até B da integral de... É aquela que a gente estava fazendo antes, nos exemplos que a gente fez antes. Era assim. Da F dy dx. Na integral mais externa, eu tinha a variação de x, que era entre duas constantes. Na integral mais interna, eu tinha a variação de y entre duas curvas, entre a curva y igual a g1 de x e y igual a g2 de x. E aqui, integral mais externa, a variação de y, que agora y é que está entre duas constantes. E a integral mais interna é a variação de x, que agora é x que está entre duas curvas.
Ah, entendi, obrigado. Tá? Agora, muitas vezes dá para olhar para a região e descrevê-la como tipo 2 ou como tipo 1. Vai aparecer já já, tá? Deixa eu ver como é que estamos de hora aqui. Tá tranquilo. Dá para a gente ver dois exemplos tranquilo. Então, a gente consegue ver esses dois casos. Posso apagar tudo? Essa aqui invadiu aqui agora, né? O quadro era esse aqui, né? Tá? Vou tirar, hein? Ok? Vamos lá. Para a gente fazer um exemplo. Olha aí. Vamos imaginar essa região aqui. Imaginar que eu tenho aqui uma reta que vem até aqui, outra reta que vem até aqui. Ó, x, y, essa é a região D. Aqui é a reta y igual a x, aqui é a reta y igual a 2 menos x. Então, a região de integração vai ser essa aqui. E a gente quer calcular a integral sobre essa região de que função? De uma função aqui separada já 3 menos x. Para depois dar um desenho. Tá aí. Para vocês, pessoal, vamos montar as integrais iteradas e calcular? Essa é uma região que vai descrever muito bem como tipo 2. Essas interseções são fáceis de calcular, né? Aqui é 0. Aqui vai dar x igual a 2, não vai? Se você botar 2 aqui, dá y igual a 0. Bate ali. E essa interseção aqui, em que ponto, hein? 2. Aqui? 1. Eu falei ali no Y. Também é 1. No y também é 1. Então, fica fácil olhar para essa região. Alguma coisa com y entre 0 e 1. Vê? A região está toda entre 0 e 1. E o x está entre duas curvas, que eu vou expressar como x igual à função de y. Tá vendo? Para botar ali. Monta isso aí. Vai. Professor, essa área não poderia ser calculado como a soma de duas integrais simples?
Porque eu não consegui visualizar. A área, sim, mas aqui não é o cálculo de uma área, né? Aqui poderia ser o cálculo de um volume, mas a área, se você quer calcular a área, é integral simples, integral definida, integral de função de uma variável só. Você calcularia essa área aqui, mas essa daqui pode ser calculada por integrais. Pode ser feita também essa área, é claro. Para calcular essa área, você não precisa integrar nada, né? Porque é um triângulo, né? É só fazer base vezes altura sobre 2, né? Mas, assim, integrando, dividiria em duas, né? Para calcular a área. Agora, aí seria integrais simples, não é integral dupla. Integral dupla vai dar um volume de um sólido construído aqui em cima. Eu vou desenhar esse sólido aí, mais ou menos, para vocês, já já. Repara, eu vou usar a propriedade. Então, pensando como região do tipo 2. Y entre dois valores numéricos fixos. Essa região toda vai de y igual a 0 até y igual a 1. Y de 0 até 1. E x entre duas curvas. Esta curva daqui é a curva x igual a y. Esta outra daqui é a curva x igual a quanto? Você passa o x para cá e o y para lá. Ó, é a curva x igual a 2 menos y. Está vendo ali? Porque aqui na integral, né, na integral mais interna, eu coloco a variação de x como funções de y. Então, eu vou colocar função mais à esquerda, é a função x igual a y. Função mais à direita, x igual a 2 menos y. Está aqui. De H1 de y até H2 de y. Da função assim, dx dy. Essa é a integral agora. Viu lá? Agora faz a integral mais interna, depois a mais externa. Faz aí, pessoal. Vamos fazendo aí. Me avisa quando acabar.
Olha aqui, pessoal. Eu estou fazendo o desenho tridimensional. Lá no desenho tridimensional, vocês visualizam ali a região D, esse triângulo? Agora o eixo X está aqui, o eixo Y está lá. Aquele triângulo é isso aqui. Está vendo ele aqui? Esse triângulo aqui, o eixo X está aqui, o eixo Y está ali. E aqui subiu o eixo Z. O gráfico dessa função é um plano. Ah, mas eu não sei que isso é um plano. Bom, aí eu tenho que dizer para você apenas. Ó, uma aresta aqui, uma aresta lá para cima, uma aresta lá para cima. Vou fazer tracejado, essa linha que está lá para trás. Vê se você enxerga. É um sólido que tem essa base, vai subindo, e aqui em cima ele tem um plano, assim, enviesadinho. Eu vou até tirar aqui. Isso aqui é o topo do sólido, a parte de cima. Um negócio assim. Um plano aqui. Tá vendo? Visualiza um sólido? Mesmo que fique meio estranho. Ó. Aqui vermelhinho é a base dele, é o D ali. Aquele D lá. D. Aí sobe, e aí é delimitado aqui por cima pelo plano Z igual a 3 menos X. Isso é um plano. Lembra que eu tinha falado para vocês que as equações do tipo Z igual a AX mais BY mais C é um plano. Então, aqui corresponde ao A é igual a menos 1, o C é 3 e o B é 0. Né? Aí dá esse plano aqui. Fica assim, descendo, assim, dá um sólidozinho aqui. O volume desse sólido é calculado aqui. E a gente está interessado porque ele teria alguma interpretação econômica ali qualquer. E a integral quanto dá? Faz primeiro a mais interna. Vamos fazer a mais interna aqui, apertadinha. Olha lá. É de y a 2 menos y de 3 menos x dx. Então, a integral fácil. Olha lá. 3x menos x2 sobre 2 de y a 2 menos y. Isso vai dar conta, né? Tá? Tem que fazer f zona de 2 menos y menos f zona de y. Isso dá conta. Ó. Vai dar. Substituir esse cara aqui. Fica 3 vezes 2 menos y. Menos uma chave. Substituir esse cara aqui. 2 menos y ao quadrado sobre 2. Aí, isso é f zona de 2 menos y. Mas tem que fazer menos f zona de y. A variável é x. Vai ficar 3y menos y2 sobre 2. Tá? Vê que é tudo y. É uma expressão grande, mas é tudo y. Vamos dar um nome para essa expressão, para simplificar a nossa vida? Vamos chamar isso aqui de f zona de y, tá bom? Para a gente ganhar tempo aqui, porque fazer essas contas aqui não vai ficar 2 horas fazendo continha, né? Todo mundo sabe fazer continha, né? Eu espero. Então, saberia fazer com calma, menos, parentes, um monte de conta.
FY resultado, tá? Então, a nossa integral que vai dar o volume, isso aqui dentro vale f de y. Então, a nossa integral vai ser integral de 0 a 1 dessa f zona de y dy, que vai ser uma integral um pouquinho trabalhosa, porque essa expressão é comprida, né? Mas nem é tão comprida assim, é um pouco, né? Mas é uma expressão de grau 2, vão aparecer só 3 termos, né? Que aqui tem y, aqui tem y2, ali tem y2. Não vai ser uma expressão grande, vai ser um trinômio, vai ser uma expressão com 3 termos. Vai ter uma expressão constante, ó, 6. Vai ter uma constante só em y, menos 3y, menos 3y. Aqui vai ter mais, menos com menos, mais 4y. Depois vai ter y2, y2. Você junta tudo, vai dar uma coisa assim, ó. A mais by mais cy2. Vai dar um negócio assim. Só que dá trabalho achar A, B e C, né? Substitui aqui, integral para lá de fácil. Né? Tá? Que é igual a etc. Não, igual a etc não, né? Só etc. Vírgula, etc. Pronto. Bota até aqui, ó. Etc. Ponto. Tá? Região de integração, sólido, cujo volume vai sair ali. Todo mundo entendeu? Tem só essa conta de achar essa função, né? Mas repara que dá o trabalho de fazer a conta, mas dali para frente não fica mais trabalhoso, né? Porque vai ter apenas 3 termos, né? A constante que vai ser 6, vai ser esse A aqui. Olha lá, é 3 vezes 2. Ah, não, tem aqui também. Aqui vai dar 4 sobre 2, 2. Vai dar 6 menos 4 sobre 2. Vai dar 4. Essa constante é 4. Aí tem um B que vem daqui, daqui e daqui. Tem o C que vem daqui, de lá. É uma continha, né? Ah, botou lá, vai de 0 a 1 dy. Y agora é a variável. Acabou. Pronto. Enxergou, pessoal? Ok. Temos tempo para um último exemplo. Vamos fazer um exemplo menorzinho, para fazer rápido. Posso pagar? Quem quiser, tá resolvido completo aí. Quer dizer, resolvido a menos de um etc, né? Mas está resolvido, que os cálculos importantes estão todos feitos, né? Quem quiser o print aí, para depois dar uma olhada, tá aí. Posso pagar? Vou pagar, hein? Botar um curtinho agora, botar uma região que a gente vai poder ver como região tipo 1, como tipo 2. Essa daí, essa região daqui, se você quisesse vê-la como região do tipo 1, teria que dividi-la em 2 partes. Se você dividisse ali em 2 triângulos, você conseguia fazer como região do tipo 1, mas aí teria 2 pedaços, tipo 1. Depois, se você quiser, dá uma pensada nisso. Vamos fazer o último exemplo, então. Exemplo simplesinho, rapidinho, uma região que é tanto tipo 1 quanto tipo 2. E aí a gente vai escrever as duas iteradas, de um e de outro. Ó, região bobinha, bobinha. É só chegar aqui, ó. Aí tá. Aqui é 1. A região é essa, D. Aqui é a reta y igual a 2x. Pronto. E aí, yx. Ó, eu não vou botar nem a função, vou botar aqui f de xy. Não tem função? Não, f. A gente não vai calcular. Eu queria que vocês fizessem apenas os limites de integração. Montasse as integrais iteradas, olhando para isso aqui como região do tipo 1 e depois como região do tipo 2. Ela permite as duas, ela se enquadra nas duas situações. Então, como região do tipo 1, quais seriam os limites de integração das iteradas? E como região do tipo 2, quais seriam os limites das iteradas? Para vocês, vamos lá pensar um pouquinho?
Está quase acabando nosso tempo, mas ainda dá para terminar esse. Como região do tipo 1, é bastante simples, né? Olha lá. Vamos lá. Tipo 1. Ó, tipo 1 é x numa faixa numérica. X vai de 0 a 1. Em todos os pontos dessa região, x sempre vai estar de 0 a 1. Né? Então, eu vou colocar de 0 a 1. E aqui dentro eu ponho a variação de y. F de 8, f de xy, f de x, y, dx. Região do tipo 1 é assim, mas externa é a variação de x. Qual é a variação de y? Y varia entre que funções? 2x menos 1. 2x menos 1? Não. Ó, y varia entre essa curva e esta curva. Nesta curva, eu tenho y, essa curva é a curva y igual a 0. Né? Que é o eixo x. O eixo x é a curva de equação y igual a 0, porque é a curva onde todos os pontos têm y valendo 0. Então, varia da curva y igual a 0 até a curva y igual a 2x. Essa seria a colocação na região tipo 1. Agora, se eu pensar numa região do tipo 2, aí muda tudo. Um minutinho para vocês pensarem. Na região do tipo 2, aqui fora, a gente coloca a variação numérica de y. Eu vou ver y variando entre dois valores. Para todos os pontos da região, para qualquer ponto da região, o y está entre esses dois valores. Entre y igual a 0. Quanto vale y aqui nesse ponto? Aqui é y igual a quanto? 2. 2. Aqui embaixo, y vale 0. Então, a variação numérica de y, para qualquer ponto dessa região, o y vai estar sempre entre 0 e 2. Agora, eu vou colocar a variação de x, né? Aquela de x igual a uma função até x igual a outra função. Aí vai entrar f de xy, aqui é a variação de x, aqui fora é a variação de y. Aqui eu vou colocar as curvas entre as quais o x varia. O x vai da curva da esquerda até a curva da direita. Ele está entre essas duas curvas sempre. Qualquer x, qualquer ponto que você pegar aqui dentro, o x está sempre entre essas duas curvas. Ó, pega um ponto aqui. Qualquer ponto, ele está sempre entre essas duas curvas. Ele está sempre entre essas duas curvas. Qualquer ponto. Está sempre entre essas duas curvas. Está vendo? Quais são essas duas curvas? É a curva y igual a 2x, ou, que isso? A curva x
igual a y sobre 2, que aqui eu vou botar x como função de y. Se y era igual a 2x, então x é igual a y sobre 2, não é? Então, vai da curva x igual a y sobre 2 até essa curva aqui, onde x vale 1. Até a curva x igual a 1. Esta é a curva x igual a 1. Esta aqui, y igual a 2x, é a curva x igual a y sobre 2. Viu? Então, na região de tipo 2, eu vejo x entre duas curvas e y entre dois valores numéricos. Na região do tipo 1, eu inverto tudo. X entre dois valores numéricos e y entre duas curvas. Viu lá? Alguma pergunta aí, pessoal? Estamos acabando. Daqui a pouquinho eu vou colocar exercícios lá na página para vocês. Próxima aula, segunda-feira, né? Vocês entrem no Zoom e aí vai ter o acesso à prova para vocês, tá? Para vocês fazerem durante a aula. A prova vai ser curtinha, vai ser tranquila. E se precisar, a gente dá um tempo maior, tá? Ok? Professor, Professor, Diga. vai ter que fazer de câmera ligada? Não entendi? Vai ter que fazer a prova de câmera ligada? Olha, não precisa fazer de câmera ligada, não. Sabe? Pode fazer com a câmera desligada. Tem o pessoal que bota para a câmera ligada para vigiar se vocês estão colando ou não, né? Mas com câmera ligada também dá para colar, só precisa disfarçar um pouquinho mais, né? Então não vou me preocupar com isso, não, sabe? professor, a Oi. gente manda a prova por e-mail? Isso. Vai estar escrito, na hora vai estar lá o e-mail. Aquele e-mail mesmo que vocês já mandaram os exercícios, mas não vai aparecer na prova, tá? Você resolve, manda para o e-mail e pronto, né? Resolve, tira uma foto, escaneia, sei lá, manda para o e-mail e acabou, tá? Professor, desculpa, perdi aqui. Onde que o senhor vai disponibilizar a prova? Você entra no Zoom, normalmente, No Zoom. na aula. Pelo Zoom. Você vai entrar no Zoom. Aí, na hora que você entrar na aula... Vai estar aqui? Vai estar aí. Eu vou dar o Ah, acesso tá para bom. vocês. Tipo, compartilhar. É só entrar no Zoom. Normal então. de aula. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Professor, pode fazer a prova de lápis ou precisa ser de caneta? Não, pode fazer a lápis. Não tem problema, não. E depois ela vem para mim, ninguém mais vai poder apagar, né? Então, não tem problema. Faz do jeito que você quiser. Com lápis, Tá bom. caneta verde, caneta roxa, do jeito que for, não tem problema, não. Mais alguma? Pessoal, então, daqui a pouco exercícios, daqui a pouco a aula sobe. Até segunda. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Boa tarde. Tá, professor, obrigada. Nada. Tchau.